Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp em Pauta. Tema de hoje, segurança alimentar. É isso, nós temos que nos preparar, embora o Brasil seja o segundo maior produtor de alimentos em todo o mundo, infelizmente nós ainda temos milhares, milhões, dezenas, centenas de milhões de pessoas no nosso país que infelizmente ainda passam fome. Para me ajudar nesse debate, tenho dois convidados presenciais e uma remota. Começo aqui apresentando Mariana Souza, co-deputada da bancada feminista e cientista social. Ao lado, o professor Luiz Marques, professor aposentado da Unicamp. Também nos acompanha nesse debate, nessa discussão de forma remota, Dirce Maria Lobo Marchioni, professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada. Obrigado. Muito bem, um prazer ter vocês aqui conosco. Gostaria de começar então por você, professor, por gentileza. Afinal, o professor publicou um livro recentemente chamado O Decênio Decisivo. Vou pedir aqui para o nosso cinegrafista Marcão dar um zoom para nós, para mostrar. E aí, professor, eu estava lendo um pouco aqui antes da gente entrar no ar e fala justamente que tem uma citação do presidente da ONU, Antônio Guterres, falando que nós estamos pisando sobre gelo fino, né? Exatamente, gostaria que o senhor começasse falando para a gente, explica para a gente, para quem nos acompanha de casa, o que essa citação significa. Olha, nós estamos numa situação de crise planetária e você tem diversas dimensões dessa crise. Uma das dimensões da crise é a questão climática. Outra é a biodiversidade, outra é a poluição, outra é a falta de governança global, não é? Uma governança global democrática capaz de fazer com que os países tenham, de alguma maneira, capacidade de agir em conjunto, em cooperação. Na questão especificamente que o Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU, se manifestou, dizia a respeito claramente a questão do clima, né? Nós estamos hoje evoluindo a uma velocidade vertiginosa no aquecimento global, de 1970 a 2010, só para ter uma ideia. O clima, o aquecimento evoluiu a uma taxa de 0,8 graus Celsius por década. Isso nunca aconteceu na história do planeta, né? E hoje nós estamos evoluindo a 50% mais rapidamente ainda, entre 0,27 e 0,36 graus Celsius por década, o que significa que entre 3 e 4 décadas nós vamos aumentar 1 grau a mais na temperatura. Durante um século, de 1920 a 2015, nós aumentamos 1 grau. Nos próximos 3 ou 4 décadas, nós vamos aumentar mais 1 grau. Então, isso é o gelo fino, porque a agricultura, nós estamos falando de questão exatamente alimentar, a agricultura depende fundamentalmente do clima. É diferente de você fazer um pequeno chip numa fábrica no Japão, por exemplo. Aqui no Brasil, nós somos um país profundamente agrário e, portanto, nós somos extremamente vulneráveis à questão climática. E aí, professor, por mais que centros de pesquisas, como os ligados aos institutos de pesquisa e às universidades estaduais, se debrucem sobre esse tema, né, queiram aproveitar melhor a plantação, queiram aproveitar melhor o clima, né, pensem em novas tecnologias para esses alimentos, como principalmente os institutos ligados à Secretaria de Agricultura e Abastecimento aqui do Estado de São Paulo, não adianta, né, professor? Fica, claro, ameniza, mas ainda não é o suficiente. Exatamente, ou seja, você tem técnicas de aumento da produtividade agrícola, de adaptação à questão climática, etc., mas a velocidade desse processo é muito maior do que até agora a capacidade de adaptação. Porque é inadaptável, digamos assim, se nós não mudarmos a estrutura da produção agrícola e a estrutura do funcionamento da sociedade, baseada em combustíveis fósseis, não há chance de nós termos qualquer avanço na questão da segurança alimentar. Muito bem, colocada essa questão aí do clima versus a produção alimentar, eu gostaria de passar a palavra agora para a professora Dirce Maria, para trazer um pouco para a gente, professora, quais são os caminhos, então, para que essa distribuição seja mais igualitária com o que nós estamos produzindo hoje? Pois é, Mariana, obrigada, né, pelo convite para participar desse debate. E os caminhos não são simples, né? Nós temos uma situação hoje emergencial, que é um grande contingente de pessoas passando fome, situação que se agravou, que já era ruim antes da pandemia, mas que se agravou. Nós tivemos um apagão de dados, mas a rede de extensão produziu dados
somam 33 milhões de pessoas passando fome. Então, nós temos uma situação emergencial. Mas a fome no Brasil, ela é um problema histórico. Nós temos relatos do livro Geografia da Fome, desde a década de 50. Então, é necessário, para a promoção da segurança alimentar, que efetivamente as pessoas tenham segurança alimentar e nutricional, o acesso à comida de qualidade. Então, isso passa por várias questões. Nós temos quatro pilares principais da segurança alimentar, que é o acesso, a disponibilidade, a utilização e a estabilidade. Então, nós temos que garantir a disponibilidade, nós temos que garantir condições de produção de alimentos saudáveis e, como o professor estava dizendo, procurar a produção sustentável. Porque nós temos que estar preocupados com a saúde humana, mas também com a saúde planetária, nessa situação que hoje vivenciamos. Então, nós temos que ter a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis, que esses alimentos cheguem às pessoas que necessitam. Hoje, no Brasil, grande parte das pessoas moram nas cidades, e as pessoas que estão nas cidades têm que ter acesso ao alimento. Nós temos muitos locais que as pessoas não têm esse acesso, que se chamam desertos alimentares. As pessoas não têm onde adquirir alimentos frescos, alimentos saudáveis, o custo é mais elevado. Então, muitas vezes, a alimentação é baseada em alimentos ultraprocessados que não trazem esse benefício à saúde. Então, a utilização, de forma que as pessoas tenham acesso a alimentos que promovam a sua nutrição adequada e que isso seja feito ao longo do tempo, que não haja essas crises constantes que vivemos, né? Então, não são soluções que se aplicam a um único setor. Desde o setor agrário, agricultura, as linhas para distribuição de alimentos, fomento, até a internet para que os agricultores tenham acesso a ferramentas, a tecnologias que otimizem a produção, o apoio a esses produtores, apoio nas cidades que hajam centros de distribuição que encurtem os caminhos entre o produtor e os consumidores, e uma série de questões que vão também incluir educação, a formação, acesso à saúde, acesso a bens e serviços, na verdade, diminuir a desigualdade, né? A fome também é fruto de um sistema extremamente desigual que nós temos no Brasil. Mariana, como cientista e também aqui com um mandato na Assembleia Legislativa, fazendo parte desse mandato também, né, eu gostaria que você começasse falando para a gente a importância das políticas públicas. Hoje, acredito até, professor, que talvez as políticas públicas sejam decisivas para que tudo isso que a gente está falando aqui, não só em tecnologia, mas em democratização também, não só do acesso do que nós temos e do que nós produzimos, mas também da manutenção do meio ambiente em que nós vivemos, da condição climática que nós vivemos, tudo passa pela política. Quão importantes são essas decisões hoje? Com certeza, né? A gente fala muito, estando num cenário de crise climática, de colapso ambiental, como estamos hoje, né? E acho que isso está cada vez mais evidente com as ondas de calor que a gente presenciou desde o ano passado, chuvas intensas, estiagens mais longas, e a perspectiva é que esse cenário se agrave cada vez mais, né? Então a gente fala muito dentro do nosso mandato, que é o mandato coletivo, e também em outros espaços, a importância essencial de políticas públicas, por exemplo, de adaptação das cidades, de mitigação dos efeitos. Isso não acaba com o problema, né? Como o professor Luiz
já trouxe aqui, é um problema estrutural, um problema do sistema de produção e de consumo da sociedade capitalista, que o capitalismo, né, coloca como condição para a existência das sociedades, enfim. Enquanto esse paradigma de produção e consumo não for rompido, a gente não vai acabar com o problema, mas as pessoas estão sofrendo com enchentes, com o agravamento da produção de alimentos, né? Vários produtores da agricultura familiar, enfim, têm perdido safras, têm tido cada vez mais dificuldade para produzir, e isso agrava o problema do qual a gente está tratando aqui, da insegurança alimentar, que, como a professora Dirce disse, é um problema histórico do Brasil, e que com esse panorama, esse cenário de crise climática, de crise ambiental, infelizmente só se agrava, e as pessoas que sofrem mais, que sofrem primeiro, são aquelas que já estão à margem, né, já estão em situação de vulnerabilidade. Por isso é tão importante a atuação de nós, legisladores e legisladoras, do executivo, das políticas públicas no geral, de atuação para mitigar de fato os efeitos, né, como um primeiro passo. Cito como uma grande política pública na qual o Brasil é um exemplo globalmente, o Guia Alimentar para a População Brasileira, né? Como a professora disse, a gente no Brasil tem crescido cada vez mais o consumo de ultraprocessados, e o Guia Alimentar de fato tem uma posição muito progressista, né? No sentido de fomentar e de trazer a importância do direito à alimentação adequada, de segurança alimentar, de alimentos saudáveis, de soberania alimentar, mais do que isso também. Então, isso tudo são políticas públicas, né, nas quais a gente tem que cada vez mais atuar e reivindicá-las também. E aí, importante esse gancho que você nos deu, que sofrem, por um lado, produtores rurais e sofrem, por outro, os consumidores finais, né, professor? Porque com toda essa mudança climática, isso sem falar nas guerras, né, que acontecem ao redor do mundo, impactam diretamente também na nossa produção, por conta de preço de fertilizantes, etc., ainda os nossos preços se elevam ou tem a escassez de alguns alimentos, enfim. Aí o senhor fala que esse é um decênio decisivo. Por quê? É um decênio decisivo porque nós temos um balanço, digamos assim, entre a capacidade que nós temos de mitigar, de diminuir essas pressões da atividade humana, da atividade econômica sobre o sistema Terra, de forma geral. É um balanço entre essa capacidade de alguma maneira, interferir, portanto, nesses desequilíbrios, e, de outro lado, as próprias alças de retroalimentação desses desequilíbrios. Então, se existem várias, aquilo que nós chamamos de alças de retroalimentação, ou seja, o sistema começa a se desequilibrar, mesmo que não haja mais pressões antrópicas, mais pressões humanas, da atividade humana sobre esse sistema. Por exemplo, uma floresta. A floresta começa a se degradar. Ela vai ficando cada vez mais fragmentada, cada vez mais vulnerável a incêndios. Até um ponto em que, com o aumento da temperatura, com o aumento das secas, com o aumento dos desequilíbrios do ciclo hidrológico, de água, seca e inundação, etc., você não precisa derrubar mais árvore nenhuma, a floresta começa a morrer sozinha. Então, esse equilíbrio, nesse nível, nesse limiar de um desequilíbrio absolutamente de não retorno, é que nós estamos no decênio decisivo, nesse decênio que estamos agora. Ou seja, se nós não tomarmos medidas que sejam de fato radicais, no sentido de diminuir as emissões, no sentido de desmatamento zero e no sentido também de restauração florestal, nós estamos naquele momento, isso não sou eu que estou dizendo, é a comunidade científica de forma geral que está dizendo, pessoas como Carlos Nobre, pessoas como Luciana Gatti, que são grandes estudiosos da Amazônia, por exemplo, estão mostrando exatamente que a floresta está naquele limiar em que ela passará muito rapidamente por uma situação de morte espontânea, digamos assim. Não é? Então essa é a situação, e eu acho que não existe de parte nem da sociedade, mas muito menos do governo,
uma consciência clara da extrema gravidade da crise ambiental que nós estamos vivendo agora. As pessoas estão achando ainda que é alguma coisa que a tecnologia pode resolver, que não existe. Isso é um problema do futuro, é um problema do presente, é um problema que já deveria... Nós temos essa consciência desde ao menos os anos 80. Desde ao menos os anos 80 nós sabíamos já, a ciência vem gritando pelos telhados sobre o avanço da gravidade desses problemas, que são sistêmicos, não é apenas o clima. É a questão da biodiversidade também, é a questão da poluição. Aí, professora, trazidos esses dados, né, pelo professor Luiz e também aqui pela Mariana, tem também, sobretudo, a questão do número de alimentos que são desperdiçados, né, diariamente. Isso sem falar no que é produzido e mal distribuído, nós ainda temos a questão do que é simplesmente e impunemente desperdiçado, né? A senhora tem números para ilustrar isso melhor para quem nos acompanha? Então, as estimativas de desperdício de alimentos é de aproximadamente 30% da produção. Então, enquanto no mundo inteiro tem um número imenso de pessoas passando fome, estamos jogando fora alimentos da ordem de 30%. É vergonhoso, para dizer o mínimo. Então, temos que avançar nessas questões, né? Reduzir esse desperdício, buscar formas de produção, de transporte, porque esse desperdício ocorre em todas as fases da cadeia, inclusive nos domicílios. E o professor falou uma coisa extremamente importante, que no Brasil a gente produz commodities, mas a gente come comida. E é necessário que essa comida seja produzida, né? E pensar nessa produção urbana, produção periurbana, o apoio aos pequenos agricultores que vão produzir a nossa comida de verdade. Tem uma grande parte de produção de alimentos que vai para alimentação animal, não é só as pastagens, mas também a produção de grãos que apoiam as pastagens. Isso também o professor mencionou e eu gostaria de reforçar, isso está causando uma perda enorme da biodiversidade, inclusive na nossa alimentação, apesar das inúmeras espécies que nós podemos consumir, a alimentação humana hoje se baseia em pouco mais de 10 produtos: milho, arroz, trigo, pouquíssimas variedades de alimentos, que são exatamente também commodities. Então, nós precisamos apoiar uma diversificação da nossa alimentação. Uma alimentação de qualidade é uma alimentação que é rica em frutas, em verduras, legumes, e muitas vezes é mais difícil achar um legume, uma verdura para comprar que é da nossa biodiversidade do que um produto que é vindo de fora. Então, nós temos que também resgatar nossa cultura alimentar e apoiar essa produção desses alimentos que são mais resilientes, são mais adaptados ao nosso clima, produtos que vêm de fora ou que são plantados aqui, mas não são daqui, exigem um manejo muito mais difícil, que exige muito mais o uso de defensivos, de fertilizantes. Então, nós temos uma riqueza muito grande da nossa produção, um potencial da nossa produção que nós também não estamos utilizando. Esse é um ponto que podemos apoiar. Inclusive, temos um programa, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um dos programas mais importantes da área de segurança alimentar e que pode estimular bastante esse ponto que eu falei, pois existe uma exigência de compra da agricultura familiar, de pequenos agricultores. Então, a inclusão nos cardápios de alimentos que sejam da nossa sociobiodiversidade, produzido esses pequenos agricultores, pode ser uma saída bastante interessante, mas precisa também de apoio das políticas públicas para isso.
E aí, nesse cenário, né, Mariana, entram também as hortas comunitárias, as hortas escolares, que têm se capilarizado cada vez mais, né, entre esse sistema público de educação. Mas antes da gente entrar nessa parte especificamente, nós temos algumas atividades, né, nós temos algumas iniciativas aqui dentro da casa, dentro da Assembleia Legislativa, como, por exemplo, o projeto de lei 951 de 2023, que institui a política estadual de combate à fome e insegurança alimentar e nutricional no Estado. E foi criada também a Frente Parlamentar pelo Ciclo Alimentar Sustentável aqui na Assembleia Legislativa. Como esses mecanismos, claro, professor, isso deveria ser exponenciado, digamos assim, claro, mas já é um ponto de partida, né? Ter esse debate aqui no Parlamento, Mariana? Com certeza, eu acho que é essencial, né, dentro da LESP, o maior parlamento estadual da América Latina, a gente trazer esses debates que são tão urgentes, como a insegurança alimentar. A gente também criou a Frente Parlamentar de combate às emergências, à emergência climática, né? Então, tudo está bastante conectado. Nessa frente do ciclo alimentar sustentável, a gente tem falado bastante sobre compostagem, sobre outras formas de produzir o alimento mesmo, né? Hoje não dá para a gente não citar a agroecologia como uma importante ciência, também um movimento social e também um modo de produção de alimentos que respeite os ciclos da natureza, né? Que é capaz, sim, de produzir alimento saudável para alimentar o planeta, né? Se ela for de fato fomentada, se houver esses espaços em que a gente possa ver a agroecologia atuando, né? E aí ela, além de produzir o alimento, também renova territórios, o solo, enfim, tem uma relação totalmente diferente, né, com o solo, com a água, com os ciclos hidrológicos, assim. Então, as políticas públicas que fomentem esse tipo de iniciativa são essenciais, né? Isso é parte muito importante tanto da frente parlamentar quanto desse projeto de lei que a gente está como coautoras, né, a bancada feminista. Então, são iniciativas essenciais e que é muito bom vermos que, além do nosso mandato, outros mandatos também têm essa preocupação e que esse debate esteja sendo cada vez mais ampliado aqui dentro da Alesp. Agora nós temos que fazer uma rápida pausa no Alesp em Pauta de hoje, mas no próximo bloco eu gostaria de falar, professores, professor Luiz, professora Dirce, um pouco sobre a questão de agrotóxicos e defensivos agrícolas também, que fazem parte em grande monta do que é colocado e o que chega à nossa mesa ou até as prateleiras dos supermercados, etc. Eu te espero, continue conosco. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas novamente ao Alesp em Pauta, hoje falando sobre segurança alimentar. Como eu disse no final do bloco anterior, gostaria de repassar aqui uma questão para o professor Luiz, também para a professora Dirce, que nos acompanha de forma remota. No primeiro bloco, falamos muito sobre o agronegócio e a participação dele para toda essa questão climática e de insegurança alimentar que nós vivemos hoje. Dentro do agronegócio tem uma questão que é muito falada e deve ser comentada e trazida aqui, que é a questão dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, são duas palavras para a mesma coisa, que impactam diretamente esses alimentos que chegam não só à nossa mesa, mas que também prejudicam principalmente o solo e também os lençóis freáticos dessa mesma região onde são aplicados, professor. Não, acho que você está tocando num aspecto que talvez seja o mais agudo, o mais imediatamente nocivo à saúde pública e à biodiversidade de forma geral, que é exatamente a falta de regulamentação no Brasil sobre o uso de agrotóxicos. Então, você tem... o Brasil é um dos países que usa agrotóxicos num nível muito superior à média global. Para ter uma ideia, vamos pensar assim, quer ver, a nossa estatística é 1990, portanto, mais de 30 anos atrás, o Brasil já usava 880 gramas por hectare de agrotóxico.
Hoje nós estamos usando quase 6, em 2017 nós estávamos usando quase 6 quilos por hectare. Houve um aumento, portanto, um fator de mais de 6 vezes, quase 7 vezes. Por hectare, não é que aumentou a área agrícola apenas, por hectare. Então, a intensificação desse uso é brutal. E o que acontece no Brasil, isso tem uma grande estudiosa desse assunto, que é a Larissa Bombardi, uma professora colega nossa da USP, que agora está morando no exterior, que mostra exatamente, ela fez um trabalho muito importante mostrando a comparação entre a legislação de controle dos agrotóxicos na União Europeia e no Brasil. Então você tem alguns casos em que o nível de tolerância na legislação brasileira é quase 5.000 vezes maior do que a tolerância na legislação europeia. E isso é absolutamente generalizado no Brasil. A questão no Brasil não é tão complicada assim, porque os modelos são muito claros. A questão é como que os poderes públicos e, portanto, a sociedade brasileira, ao eleger os seus representantes, é capaz de implementar aquilo que nós sabemos. Hoje nós estamos fazendo exatamente o oposto daquilo que é necessário. Em nome do quê? Da balança comercial do Brasil. Que há uma espécie de um economismo, não, mas nós exportamos e, portanto, temos uma balança comercial positiva. Mas isso não gera riqueza para o Brasil, isso não faz com que a sociedade brasileira melhore. Porque isso é um fenômeno de concentração cada vez maior de renda. E não é por acaso que exatamente a professora Adir estava dizendo, houve aí um estudo muito importante da votação Getúlio Vargas que mostra que havia, acho que em 2019, 2020, havia mais de 50% da população do Brasil que estava em nível moderado de insegurança alimentar. Então, não é uma ciência oculta, nós sabemos exatamente aquilo que é preciso fazer, o que é preciso é conseguir fazer, ou seja, as pressões políticas desses grupos que estão encastelados no poder. Mariana. Bom, o professor falou muito o que eu realmente acredito. Acredito não, né? Como ele trouxe, são dados, né? Tá posto, assim. E como é difícil mesmo dentro do parlamento, né? A gente conseguir, de fato, fomentar essas alternativas, né? De produção, de consumo, enfim. Mas daí também vem a importância de a gente estar aqui fazendo esses debates em frentes parlamentares, fazendo proposições de legislação nesse sentido, né? Pegando o gancho ali do PENAI e eu tive a oportunidade de trabalhar com o PENAI na UFPR, né, quando estava fazendo uma pesquisa enquanto socióloga, mas no departamento de nutrição e enquanto educadora também. Então, essa importância da alimentação escolar, né, não só mas com uma importância muito grande da aquisição dos alimentos, da produção de agricultura familiar, da produção de orgânicos, agroecológicos, mas também a potencialidade de educação alimentar e nutricional, né, dentro das escolas e de como isso é importante para que a gente mude o paradigma da sociedade, né, partindo da comunidade escolar e aí incluindo não só professores, alunos, os produtores de alimento, mas também as famílias, enfim. E essa é uma potencialidade muito grande também para que as pessoas, para que a nossa população consiga entender cada vez mais qual é o problema, quais são as soluções e como a gente pode atuar ativamente para combatê-las, para combater a insegurança alimentar que, como temos falado aqui, é um problema histórico do nosso país. Professora, tem um dado muito curioso. Gostaria de repassar essa pergunta à professora Dirce, que há algumas décadas a merenda escolar ela era majoritariamente composta justamente por esses embutidos, né? Então tinha cachorro-quente, tinha muito macarrão, tinha esse tipo de coisa, né? De algum tempo para cá, de alguns anos para cá, essa consciência vem mudando, até mesmo por entender a necessidade de mudar essa lógica da segurança e da insegurança, principalmente alimentar, e entender que essas crianças, esses jovens, são vetores. Então, se você muda o hábito alimentar, se você muda o hábito de consumo dessas crianças, eles acabam levando para casa e passando, então, para os seus pais, tutores, tios, avós, etc. Por outro lado, professor, aumentou
excepcionalmente o número aí de ultraprocessados, até como a Mariana comentou com a gente aqui no primeiro bloco. Isso, além de gerar um problema para a alimentação, gera também um problema direto para a saúde pública, porque a gente cria uma geração de pessoas que saem muito mais custosas, então, em vários sentidos, para o sistema público de saúde. Então, bem, eu queria aproveitar para expressar minha concordância que o professor Luiz e Mariana falaram, né, na pergunta anterior, e ressaltar que se nós continuarmos nesse modelo business as usual, nós não estamos entregando saúde nem para o ser humano e nem para o planeta. Então, esse modelo que veio com a Revolução Verde, agricultura intensiva, uso de agrotóxicos defensivos, é um modelo que não está dando certo, já se provou que não deu certo. Nós continuamos insistindo, nós estamos vendo o que está acontecendo, né? Em relação à merenda que você estava comentando, a alimentação escolar, nós tivemos uma mudança muito grande com o final da época da ditadura, quando houve uma descentralização e fornecimento de recursos para o Estado, mas principalmente para o município, onde os municípios puderam adquirir alimentos in natura. Antes, a alimentação escolar era baseada em formulados, aqueles pozinhos que vinham do governo central, saíam distribuídos de Brasília para o Brasil inteiro, e aquilo não é comida de verdade, é um desperdício muito grande, não é uma alimentação adequada. Então, houve uma evolução muito grande, apoiada pelo FNDE. Não é qualquer alimento que pode ser comprado na alimentação escolar, tem estímulo a alimentos frescos, alimentos in natura, carne, frescas. Então, diminuiu muito e cada vez mais o FNDE limita a aquisição de produtos ultraprocessados. Por outro lado, nós temos aí um marketing extremamente agressivo de produtos, esse tipo de produto, para estímulo ao seu consumo. São alimentos palatáveis e que formam realmente pessoas que gostam de comer. Por outro lado, nós temos uma situação também que buscou se agregar valor, diminuindo o tempo de produção de alimentos. Ainda no Brasil e na maior parte do mundo, é a mulher responsável pela preparação das refeições, pela cozinha, né, por produção dos alimentos domésticos. E vivemos uma situação que cada vez mais a mulher está inserida no mercado de trabalho, obviamente, mas continua com esses deveres em casa. E muitas vezes aquela pessoa que chega em casa, depois do dia de trabalho, 2 horas de condução, vai procurar uma coisa mais simples para se fazer. E aí que entram também muitos desses produtos. Então nós temos que também, como sociedade, pensar nessas questões de apoio, de divisão de trabalho, de qualidade, entre gêneros, né? Que apoiem também a produção de alimentos. Mariana falou do guia, o guia alimentar da população brasileira é muito enfático em falar da comida de verdade, de cozinhar os alimentos, de preparar as refeições. Então, para isso, as pessoas precisam ter acesso, esses alimentos precisam estar disponíveis para aquisição, para compra, poder comprar, ter dinheiro para isso e ter tempo para o preparo. Né? Refeições em família são extremamente importantes também e então temos aí um grande caminhar nesse sentido. Outro aspecto, professora Mariana, quando a gente fala de segurança alimentar, é justamente o saneamento.
também, né? Não adianta você ter acesso a alimento ou alimentação se você não sabe manusear da forma correta, se você não consegue lavá-los da forma correta, se isso acaba trazendo doenças, né, contaminações, não só para dentro, atingindo a sua família, mas você também, infelizmente. Professor, esse é outro problema também que cerca o nosso estado, o nosso país, quando nós falamos em segurança alimentar. Existem estatísticas interessantes que mostram que países de industrialização tardia, vamos chamar dessa maneira, países que não se industrializaram no primeiro momento, eles sofriam muito mais de mortes por poluição baseada em poluição tradicional, ou seja, exatamente a falta de saneamento. Né? A falta de saneamento básico, portanto, a pessoa ingerir alimentos contaminados com fossa, em suma. E o que está se mostrando que desde 2005, em escala global, esses países, vamos chamar não industrializados, entre os quais o Brasil, estão tendo mortes mais importantes, mais numerosas, por poluição industrial, propriamente dita. Então nós temos um problema enorme no Brasil, que é um problema de atraso brutal no saneamento básico, na infraestrutura de saneamento básico. O Brasil é uma vergonha nesse sentido, quer dizer, a quantidade, não tem aqui os dados na cabeça agora, mas assim, porcentagens gigantescas no Brasil da população que não tem acesso à água tratada, né? Então existe esse problema, que é um problema estrutural, histórico, etc. Mas ao lado desse problema que não está sendo resolvido, você está vendo a emergência de problemas de intoxicação alimentar baseadas, mais uma vez, em agrotóxicos, mais uma vez nesse uso de poluentes industriais que estão agora afetando muito fortemente, inclusive a fertilidade. Hoje nós temos claramente a percepção de que, por exemplo, o bisfenol A, tem uma literatura científica recente sobre isso, o bisfenol A, que é um componente importante da produção de plástico, está interferindo muito fortemente nos níveis de fertilidade masculina e feminina também, mas a masculina está sendo ainda mais na contagem de espermatozoides e na morfologia dos espermatozoides. Então você tem hoje no mundo já, dentro dos países sobre os quais nós temos alguns dados, 1 em cada 6 homens estão com problemas de infertilidade, já devido exatamente à questão ambiental. Portanto, aquilo que ele ingere, não apenas nos alimentos, mas no seu meio ambiente de forma geral. É um problema gravíssimo, só para ter uma ideia, quer dizer, nos últimos 50 anos caiu, não é os últimos 50 anos, nos últimos 30, 40 anos caiu 50% o número de contágio de espermatozoides no sêmen masculino. Quer dizer, nós não estamos ainda no nível de ficção científica, de um mundo que não é mais capaz de se reproduzir, mas nós estamos nos aproximando disso. E é um contraste enorme entre essa percepção científica e a maneira como a sociedade está reagindo a isso. É muito pouca a reação. Você acha que é falta de informação, Mariana? Acho que faz parte da dinâmica do poder, né? Assim, a população em geral não ter acesso a esse tipo de informação, né? Assim como a falta de acesso à água limpa, ao saneamento básico, muitas vezes falta essa informação mesmo, tanto que seja de higienização correta do alimento, seja de o quanto um ultraprocessado faz mal à saúde, o quanto isso vai fazer mal a longo prazo também, né, para aquela pessoa, para a família, para as crianças, né. Eu acho que a gente avançou muito, felizmente, nos últimos anos, especialmente na alimentação na primeira infância, com diminuição de ultraprocessados, né, com mais diminuição de açúcar, enfim, ali na primeira infância. Eu acho que nesse sentido a gente tem avançado bastante, mas com certeza ainda falta, né, um acesso a esse tipo de informação. E também aí, mais uma vez, é um dos papéis que as políticas públicas, agentes públicos, né, devem atuar fortemente para que o acesso à informação e as possibilidades, né, mais do que isso, porque também, como a professora Dirce trouxe aqui, não basta a pessoa ter o acesso à informação de que um ultraprocessado faz mal, que é melhor consumir um alimento in natura, que tem que ser higienizado corretamente, se ela não tem acesso, se ela mora num deserto alimentar, num pântano alimentar também, se
uma mulher que tem uma tripla jornada, enfim, não tem o acesso material mesmo a esse tipo de... o acesso pleno, né? Não basta só o conhecimento, mas o acesso pleno ao direito humano à alimentação adequada. E aí tem um ponto curioso quando a gente fala sobre essa questão de acesso, que geralmente os ultraprocessados são infinitamente mais caros do que esses alimentos que em tese são naturais e fazem muito melhor à saúde, como frutas, legumes, verduras, né? Enfim, fica esse dado também, às vezes é uma questão muito mais cultural também, né, professora Mariana, que deve ser alterado, deve ser mudado. E aí, professora Dirce, também a importância dessas hortas escolares, das hortas comunitárias, que vem mudar essa ideia também nas sociedades, né, e incutir essa nova visão. Exato. Você falou uma coisa essencial, Mariana. Nós vamos pensar aqui, a gente está discutindo a segurança alimentar, na perspectiva de fome, né, de falta de acesso a alimentos, mas uma pessoa, né, a segurança alimentar que nós desejamos é a plena realização do direito à alimentação adequada. Então, nós estamos numa situação no Brasil que nós temos um grande contingente de pessoas passando fome, sem dúvida, mas, por outro lado, nós temos um outro número enorme de pessoas que estão com sobrepeso, com obesidade, e que vão ter prejuízo da sua qualidade de vida. Como você falou, vão acessar serviços de saúde, muitas vezes precarizados. Também é um outro lado do problema. Então, a segurança alimentar consiste em que todos tenham acesso a uma alimentação adequada que vai promover a sua saúde sem prejudicar o meio ambiente, preservando a saúde do nosso planeta. E nesse sentido, a informação é extremamente importante, mas quando nós pensamos só na informação que o indivíduo acessa, nós estamos muitas vezes colocando o indivíduo numa posição de tarefa. Ele é o culpado dessa situação, quando o contexto é um pouco mais complexo que isso. Ele precisa viver num ambiente que ele tem acesso, ele precisa ter o acesso financeiro para a aquisição dos alimentos. Você falou, em qualquer lugar que a gente vai, tem comida vendendo, né? E não é fruta, não é verdura, né? São alimentos do tipo da processada. Você vai numa farmácia, você vai pagar no caixa, tem ali produtos alimentícios para consumo. Vai no supermercado, um número enorme de prateleiras com esses produtos facilmente consumíveis, que não precisam de preparo, né? Na maioria das vezes, ultraprocessados. Então, o ambiente alimentar também é importante. Nós vivemos hoje num ambiente obesogênico, que não está favorecendo em nada. Volto a falar, nós temos que fazer o que um grande pesquisador da área de nutrição e epidemiologia, o professor Walter Willett, fala, que é a grande transformação. Nós temos que fazer uma grande transformação nos sistemas alimentares para que possamos preservar efetivamente, proteger efetivamente a saúde pública e preservar o nosso planeta como o professor falou, nesse decênio, né? E é uma coisa urgente, não é para amanhã, é para já, para agora, né? Para ontem, na verdade. Mariana, eu vi que você estava concordando, né, com o que a professora Dirce estava comentando, nessa questão justamente de colocar a culpa na população, que muitas vezes realmente ou não tem conhecimento, ou não tem acesso, ou não tem escapatória ali, né, pelos próprios meios que são impostos. Isso, eu acho muito importante, né, essa não culpabilização da população que, na verdade, é vítima de todo esse sistema que a gente tem falado aqui, né, toda essa estrutura que não é feita para que o acesso pleno a uma alimentação adequada seja garantido, né? Então,
quando a gente fala de educação alimentar e nutricional, eu acho que vai muito nesse sentido de empoderar mesmo as pessoas para que elas entendam como está estruturado esse sistema, mas de nenhuma forma com uma culpabilização, né? Eu acho que, inclusive, a responsabilização tem que ser dos agentes públicos, do governo, dos legisladores como nós, que não conseguem ainda garantir, de fato, essa segurança alimentar. Então, eu acho muito importante esse ponto de que a gente não culpabilizar mesmo, não é individual, né? Não é um problema que tem que ser individualizado, mas sim coletivo, enquanto sociedade, e entendendo quem são os agentes sociais que podem, de fato, atuar para solucionar o problema, não só mitigar. Professor. Com toda certeza. Assino embaixo de tudo que foi dito aqui nesse sentido. Eu acho que existe, a professora Dirce com certeza conhece 1000 vezes melhor do que eu esse assunto, mas nós temos esse fenômeno da fome oculta, não é? Ou seja, a pessoa tem uma sensação de saciedade, mas na verdade ela está com deficiência de micronutrientes, etc, etc. E isso é típico de uma situação em que não é o consumidor final que é o culpado, mas é a grande estrutura, uma das maiores estruturas oligopólicas, grandes corporações, de megacorporações que dominam todo esse processo, está exatamente no sistema alimentar. Não é? No caso, você tem, por exemplo, para voltar à questão dos agrotóxicos, você tem 5 grandes grupos que controlam todo o sistema de produção de agrotóxicos, que são produzidos na Europa, mas são proibidos na Europa de consumo na Europa. Eles são exportados para o Brasil, são exportados para os Estados Unidos, inclusive, são exportados para a Rússia. Né? O país que mais importa produtos agrotóxicos que são proibidos na Europa é os Estados Unidos, e o segundo é o Brasil. Então, você tem um sistema, que é um sistema que controla os poderes públicos, que é um sistema que vai desde o controle da semente transgênica, para os fertilizantes, para os agrotóxicos, para o sistema de circulação dessas mercadorias, os famosos traders internacionais, que de alguma maneira chega, que é esse sistema que vai desaguar no prato da vítima, porque se trata evidentemente de uma vítima, recebendo um produto, ela está achando que ela está se alimentando, mas ela está na verdade recebendo um produto que é um produto que, claro, tem algum nível de nutrientes ali, mas é muito deficiente e não diz respeito efetivamente a nada que a gente entenda como ciência do que significa se alimentar. Bem, eu gostaria de agradecer demais a presença hoje aqui da Mariana, professor Luiz, professora Dirce. Muito obrigada pelos esclarecimentos de todos vocês. Foi um prazer. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade aí. E para você que nos acompanha de casa e, claro, quer entender um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo, não só no nosso estado, mas no nosso país e no mundo principalmente, fica aqui a dica do livro do professor Luiz também, O Decênio Decisivo, de Luiz Marques. Vou apontar aqui para o nosso cinegrafista, o Marcão, para ele dar um zoom. Vale a pena, nós abrimos o programa de hoje também falando, né, trazendo algumas reflexões que estão presentes no livro. Mais uma vez, muito obrigada por você que nos acompanha de casa também. E você já sabe, a gente se vê ao longo da programação da Rede Alesp. Até a próxima.